Rapaz, amados, vamos gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o TEP11, Fundo Imobiliário de Lajes da Telos. Então vamos dar uma olhada no seu relatório mensal, vamos dar uma olhada nas informações na Word e no final do vídeo eu trago a minha informação. Então sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. TEP11, relatório mensal de janeiro. Então aqui... ponto positivo, né? Na verdade, não deveria nem ser um ponto positivo, né? Deveria ser o normal de todos os fundos. No meio de fevereiro, ela soltou o relatório mensal de janeiro. Alguns estão atrasados ainda em dezembro, mas pelo menos TEP11 não está tão atrasado. Um mês de diferença é normal, já que ele tem que fazer o balanço seu do mês de janeiro. Só quando acabar janeiro ele consegue saber como é que foi os pagamentos de aluguel e tudo certinho. Por isso que solta ou no último dia útil do mês, igual faz o BTLG 11. Vou deixar o card do vídeo dele, se você não assistiu. Ou no mês seguinte, né? No caso aqui de fevereiro. Que não pode acontecer é soltar o de janeiro lá em março. Ou igual alguns estão fazendo, soltando de dezembro em fevereiro. Que ele traz algumas características sobre o fundo. Ele é um fundo de lajes corporativos, focado em adquirir imóveis bem localizados, com potencial de transformação e melhorias. O que seria isso? De uma forma mais simples, ele compra imóveis que precisa de um certo grau de reforma, ou até faz um retrofit. Pega, investe o dinheiro nessas reformas, nesse retrofit e revende mais caro no futuro, ou até mesmo consegue um valor de aluguel um pouco mais alto, já que aumenta o padrão dos imóveis. Então, seus indicadores gerais: tem um patrimônio líquido de 474 milhões, uma cota patrimonial de 9,56, a cota mercado no fechamento desse relatório 8,74. Está com dividendo yield anualizado de 10,80, levando em consideração esse valor de cota. Vamos ali dar uma olhada na ordem e vai estar um pouquinho diferente. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 19/2, sua cotação fechou a R$ 9,15, como podemos ver aqui no relatório gerencial. Teve uma grande alta do final de janeiro até aqui. Dá um PVP de 0,96, então está quase chegando no seu preço justo. Dá um dividendo yield dos últimos 12 meses de 11,23. Aqui está falando que a vacância está negativa. Mas como ele soltou esse relatório gerencial hoje, no dia que estou gravando, um pouquinho antes de eu começar a gravar, então ainda não atualizou, mas acredito que no dia que você estiver vendo esse vídeo, que será no dia 20, ou vai para frente, né? Mas o vídeo sairá no dia 20, já esteja atualizado aqui na ordem. Está com a alavancagem bruta de 23,59%, e uma liquidez diária, média diária, 3.140. Pegar a média dos últimos 2 meses, tá? Ele tem uma variação positiva de 34% nos últimos 12 meses, então ele subiu 34% nos últimos 12 meses. Ou R$ 2,36. E como podemos ver, tem 98% investido em imóveis, 1,40% em caixa e 0,22% em fundo imobiliário. Aqui está constando 5 imóveis, mas nós vamos ver no relatório gerencial que ele já tem um 6º imóvel, entrou agora nesse relatório. Então, antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui te pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, ativa as notificações e deixe um comentário se você tem o TEP11, se não tem, os motivos de ter ou de não ter na sua visão. Voltando, vamos ver seus indicadores operacionais. Como podemos ver, tem cerca de 6 ativos, 47 locatários, 52.500 de ABL. O que é a ABL, Joe? Área bruta locável. Prazo médio dos aluguéis de 5,3 anos. A vacância física de 5,69%. E a vacância financeira de 2,30%. Ele ficou bastante tempo com a vacância física zerada. Aumentou por 2 motivos que nós vamos ver aqui no relatório mais embaixo. 33 mil cotistas e um valor do ativo por metro quadrado de R$ 10.800. Que ele destaca que ele traz a leitura do relatório feito pelo gestor da Telos. Tem o canal no YouTube, na Spotify
ou no próprio canal da Telos, ou no próprio site da Telos, acredito eu. E aqui tem um link para você clicar e ser direcionado. Aqui ele traz a palavra do gestor, aqui ele traz a leitura do mercado, então ele fala um pouco do cenário macro. Eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então vamos ver aqui no movimento do fundo. Ele destaca que o Telos, o TEP11, encerrou o mês de janeiro com a cota negociada 8,74. Nós já vimos que agora, no dia 19 de fevereiro, já deu uma boa subida. E distribuiu 7,5 centavos por cota. Dá um yield analisado de 10,80%. Aqui ele destaca a integração do Top 11, que é o seu mais novo aquisição, seu sexto imóvel. Com isso ele encerrou cerca de 28 meses consecutivos com 100% de ocupação física, ou seja, trouxe vacância para o fundo. Então ele tem cerca de 5,7% da BL total de vacância. Trouxe uma notícia que pode ser negativa, um aumento de vacância, mas aqui ele traz outra positiva, que a TIT renovou seu contrato de locação com redução da área ocupada para meia laje. Ela renovou o seu contrato, mas diminuiu o espaço que ela estava alugando para meia laje ou 542 metros quadrados. Então, aumentou uma vacância pontual no ativo edifício Torre Sul. E aqui sobre o Top Center, que é o novo ativo dele, eles traz aqui que em janeiro eles receberam uma proposta de locação para o primeiro andar do edifício. O edifício conta com 3 andares disponíveis e a gestão tem uma estimativa de conseguir alugar esses andares a cada 8 meses, a partir de abril, alugar um andar. Então, em 24 meses, ou seja, 2 anos, eles pretendem estar com o ativo todo alugado. Ele traz também que no edifício Fujitsu foi celebrada a locação de mais um andar, cerca de 691 metros quadrados, para um novo inquilino, que foi o andar que a própria Fujitsu devolveu para o fundo, fazendo assim uma rescisão parcial do contrato. Ele destaca que o número de cotistas do fundo aumentou em cerca de 4.100 novos investidores no mês e que o fundo passou a integrar carteiras recomendadas do Banco Santander e do BTG e continua na carteira do XP. Ele traz as performances, como ele já anunciou, ele anunciou 7 centavos e meio, que está entre o seu guindaste, que é a parte inferior de 7,2 centavos a 7,8 centavos. E nos próximos 5 meses, ele vai ter um aumento de distribuição. Então vai ter um aumento na distribuição dos dividendos. Só que esse aumento é uma distribuição não recorrente. Então vai ser só esses 5 meses. Depois ele volta a pagar os 7 centavos e meio. Provavelmente, então, leve isso em consideração. Ele vai pagar entre 12 centavos e meio e 13 centavos e meio. Que ele traz os dividendos. Os 7 centavos. Aqui ele traz os 7 centavos e meio que ele distribuiu por cota, que é equivalente a 85% do CDI líquido. Então, CDI líquido é já descontado do imposto de renda, tá? E esse valor dá um yield mensal de 0,86% em relação ao fechamento do mês. Então, isso quer dizer que hoje ainda está menor essa porcentagem mensal. Que ele traz a performance de janeiro. O TEP11 teve uma performance de 1,42%. CDI bruto 0,94%, o IFIX 2,17%, o IBOV 12,97%. Geralmente a bolsa está realmente nas suas máximas, tanto o IBOV quanto o IFIX. Aqui ele traz seus edifícios. O primeiro é o Torre Sul, é um ativo classe A e seu único ativo classe A por enquanto é o Torre Sul, que foi que abriu um pouquinho mais de vacância. Tem edifício Passarelli, tem a classificação B, agora todos os outros imóveis é tudo classificação B, tá? Edifício Fujitsu, o edifício Brigadeiro Freire Lima, o edifício GPA e o Top Center, que é sua nova aquisição, também é classificação B. Tem uma BL detida do fundo de 11 mil metros quadrados e o fundo tem 100% do ativo. E fica lá na Avenida Paulista, tá? Aqui a DRE, famosa DRE, referente a dezembro,
as informações dessa DRE. Ele teve um total de receita de 4,4 milhões, ou 8,9 centavos. Teve um total de 0,02 centavos por cota de despesa, cerca de 1 milhão. Dessas despesas, 1 centavo e 4 foi despesas financeiras. O que é despesa financeira? Pagamento dos CRIs, mas um detalhe, na despesa financeira ele só pode pagar os juros dos CRIs, a amortização ele não pode pagar, apesar que o TEP-11 ainda não está pagando a amortização dos seus 2 CRIs. Nós vamos ver mais para baixo no relatório. Então ele tinha 2 centavos de resultado acumulado não distribuível, ele teve que usar, já que ele teve um resultado gerado de 6 centavos,7. E ele distribuiu 7 centavos e meio. Então ele teve que usar 0,007, ficando com 1 centavos,3 de reserva não distribuída ainda, ou cerca de 637 mil. Ô Joe, mas tem alguma coisa estranha aí, não tem? Ele não tá conseguindo gerar nem os 7 centavos e meio. Como é que ele vai pagar a partir do próximo mês de 12,5 a 13,5? Pela venda do edifício São Luís. Ele vai receber agora em fevereiro, esse mês. Provavelmente já pode ter recebido, né? Não tem a data aqui. Pagamento em dinheiro, cerca de 60 milhões de reais. Então, através desse pagamento, ele vai diluir para poder pagar o lucro em forma de dividendos. Lembrando que o fundo imobiliário tem que distribuir 95% da sua receita como dividendos por lei. Então, por isso que ele vai pagar nesse primeiro semestre, a partir de março, dividendo maior. Como podemos ver aqui ele traz só fluxo de aquisição e vendas. No caso, ele só teve uma venda e vai ter aquisições até final de 2027 para pagar. Desses 59,9 milhões, ele vai pegar o valor que ele investiu nesse edifício São Luís e vai voltar para o caixa do fundo. E o lucro, ele tem que distribuir 95% para os cotistas. Ele tem 6 meses para isso, por semestre. Todo o lucro que ele reconhecer no primeiro semestre de 2026, ele tem que pagar até o final do primeiro semestre de 2026. Todo o lucro que ele reconhecer a partir do segundo semestre de 2026, ele tem que pagar até o final de 2026. Aqui ele traz seu fluxo de caixa. Podemos ver que vai entrar uma pancada de dinheiro e depois vai entrar os dinheiro normal dos aluguéis. Temos que ficar esperto nesses 3 despesas. Ele vai ter que pagar até o final desse semestre, todo mês que vem. Nós vamos ver aqui embaixo que ele diz, as projeções indicam que o fundo possui capacidade financeira para honrar integralmente seus compromissos até setembro de 2027. Ou seja, até setembro de 2027, ele não precisa se preocupar, segundo a gestora, em fazer novas emissões de cota ou vender algum ativo para pagar as dívidas. É lógico, como podemos ver, ele está beirando o seu valor patrimonial. E provavelmente, como o mercado é feito, na maioria dos investidores, de pessoas físicas, ou seja, pessoa como eu, como você, que trabalha, tem seu dinheirinho, uns estudam, outros não estudam, outro prefere seguir diquinha, outro prefere só olha o dividendo e sai aportando. Então, há uma grande chance, com o aumento desse dividendo, ele conseguir fazer sua cota chegar no valor patrimonial e até subir acima do valor patrimonial, abrindo assim oportunidade de fazer uma emissão de cota ao valor patrimonial e assim aumentar seu dinheiro em caixa para fazer aquisições de novos imóveis ou até mesmo guardar, deixar na renda fixa, rendendo, para conseguir honrar as suas aquisições até dezembro de 2027, já que o dinheiro que ele tem vai até setembro. Então, cerca de um ano e meio praticamente, o fundo está tranquilo em questão da sua dívida. Aqui ele traz uma visão consolidada do fundo, como podemos ver. Ele só tem um ativo classe A, que é o Torre Sul,
Seus 6 ativos, 2 está com vacância física, que é o Torre-Sul, que acabou de abrir, que foi o inquilino AT&T, que renovou, mas diminuiu o espaço alugado. E o Top Center, com 18,2%, que acabou de ser comprado pelo fundo, então já veio com vacância. A sua vacância financeira tem cerca de 1,13% de vacância financeira, então como podemos ver, ele está com a vacância física maior que a financeira. Por que isso, John? Aqui pode ter sido algum acordo que ele fez com o ativo que ele acabou de renovar. Passarelli está com 0% de vacância física e 97% de financeira. Deveria? Teoricamente não, né? Por que pode isso? Pode ser ou o calote que ele tomou, mas como aqui no relatório, pelo que eu li, ele não mencionou que nenhum calote. Então, provavelmente, é alguma carência que ele deu para o seu inquilino, ou até mesmo um desconto por um determinado tempo no pagamento do aluguel. E aqui no Top Center é a mesma coisa do Torre-Sul. A vacância física está maior que a financeira. Aqui pode ter vindo algum inquilino que saiu antes do tempo e acabou tendo que pagar a multa. Então, o valor da multa ajuda a diminuir, né, vacância financeira. Então, o Top Center entra para ser o maior ativo do fundo em questão de ABL, em questão de número de inquilino e a representação do ativo. Então, entra para ser o maior ativo do fundo. Aqui é a receita por ativo, por prédio. Torre-Sul é o principal com 24%, o GPA com 22% e o BFL com 22%. Lembrando que o Top Center está aqui com 6% apenas, mas é também o ativo que tem maior vacância. Então, tem oportunidade de aumentar a receita gerada e, com isso, se tornar mais relevante no fundo. Os reajustes de contratos é 82% IPCA e 18% IGPM. Aqui é o prazo médio de aluguéis, cerca de 5,3%. Nós já vimos. Apenas o edifício GPA está acima do prazo médio. O restante está tudo abaixo. O Top Center é o que chega mais perto, com 5 anos. Aqui, a receita por setor de atividade, inquilino, 23,8%. Tecnologia, 17,7%. Varejo, 16,9%. Agroindústria e 16% serviço. Que são os meios de reajuste. Em fevereiro tem 3% de reajuste, em março 18%. Que é os vencimentos dos aluguéis, cerca de 16% de vencimento de aluguel ainda em 2026. O principal ano de vencimentos de aluguéis é 27, com 21%. Então, mais uma coisa para ficar de olho em 2027, além do finalzinho de 2027 com as aquisições. Aqui é a vacância física e financeira. Ele vinha com a vacância física há muito tempo zerado, com o TEP 11, e no Torre-Sul, que aumentou um pouquinho a vacância, foi de 0 para 5,7%. E a sua vacância financeira também subiu, de 1,6 para 2,3. Revisionais, por número de contrato, tem cerca de 9 contratos em processo revisional em 2026. E ele ainda tem 4 revisionais em aberto, vindo de 2025 para trás. Aqui, seus passivos financeiros contratados é os famosos CRIs. A alavancagem, ele tem dois CRIs, o CRIs Fujitsu e o CRIs GPA. Um foi emitido em 2021, o outro em 2024. Vencimento do Fujitsu em junho de 33 e o do GPA em dezembro de 34. Os dois indexados a IPCA, um indexado a IPCA mais 6. Então, se ele tivesse o dinheiro para pagar tudo, compensaria mais hoje deixar na renda fixa, que está rendendo mais do que IPCA mais 6. E o GPA, o IPCA mais 8,17. E o número de parcelas. E aqui, 2 pontos importantes. Ele não começou a pagar a amortização de nenhum dos 2 CRIs ainda. Do Fujitsu, ele começa esse ano, em julho de 26, no segundo semestre. Em janeiro de 27, ele começa do GPA. Então, em 2026, ele ainda tem que amortizar cerca de 2,24 milhões, que é do Fujitsu. Em 2027, tem que amortizar 8,3 milhões do GPA e 4,5 milhões do Fujitsu.
Levando em consideração que, segundo a gestora, essa amortização de 2026 e de 2027, praticamente toda, até setembro, então praticamente toda, ele já consegue já ter o dinheiro para pagar. Lembrando que ele tem que pagar a amortização mensalmente, tá? Que ele traz o mercado secundário, a cotação histórica, número de cotistas ele aumentou bastante, chega 4 mil, como ele trouxe lá em cima, saiu de 29.800 para 33.900. Que é o PVP histórico, teve uma queda de 2024 para 2025. Ele vem no processo de recuperação e com o aumento de dividendo, provavelmente a queda vai subir ainda mais, principalmente por causa dos investidores caça dividendos. Ele traz rentabilidade, a linha do tempo, aquisições dos ativos e vendas, começou lá em 2019. Em 2025 foi o top center e comprou também mais participação do Brigadeiro Frelimo. Aqui ele traz sobre a Telos como gestora, então não é mais o TEP 11. Vou só passar para você dar uma olhada. Aqui ele traz seu compromisso com sustentabilidade e traz alguns avisos. Aqui é o telefone da Telos, o RI, se você quiser mandar mensagem para alguma dúvida ou alguma sugestão. E tem o site deles também. Relatório mensal do TEP 11, Telos. Então, minha opinião, ele é um fundo de lajes corporativa, um pouquinho menor, 400 milhões. Então, ele já é um pouco mais arriscado por ser lajes e não ser tão grande. E o seu método de investimento dos ativos do fundo, ele compra os ativos mais de baixa e média classificação, que precisa de uma reforma, de um retrofit, faz a reforma, faz o retrofit, para vender com lucro no futuro, ou até mesmo dar um padrão maior para os seus imóveis e com isso ganhar um retorno maior dos seus aluguéis. Temos que ficar esperto, não para esse ano, mas para o ano que vem, na sua alavancagem. Na minha opinião, há uma grande chance dele, em breve, chamar emissão de cotas, principalmente pelos dividendos maiores. Lembrando que esses dividendos são devidos a resultados não recorrentes devido à venda de um ativo. Então, leve isso em consideração se você for investir no fundo, se você for estudar o fundo, lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas, só tem o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se esse vídeo trouxe alguma informação relevante, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário falando sobre o fundo ou até mesmo trazendo recomendação de conteúdos para o canal. Se tiver alguma crítica construtiva, pode deixar aí também nos comentários, lógico, com educação. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade e até a próxima.